Vamos lá, todo mundo acordado. Somos 36 apenas, né? São 34. Devia ter aqui umas 90 pessoas. Mas vamos lá. Então hoje nós vamos para a prática da técnica de subrede, tá? Práticas da técnica de subnetting, subrede, tá? E para nos conduzir até lá, vamos passar por alguns exemplos. Então vamos lá. Imagine que você foi contratado para fazer um endereçamento privado, olha só, endereçamento privado, tá? De uma empresa que possui 300 computadores. Qual classe de endereço IP você selecionaria? E aí? Imagine que você foi contratado para fazer um endereçamento privado de uma empresa que possui 300 computadores. Qual classe de endereços IP você selecionaria? Carlos Emanuel disse classe A, Zé Tiago disse classe B. E aí, mais ninguém? Tá aqui, ó, são 300 computadores. Raniel, 300. Raniel disse classe B, Janderson disse classe B. Tiago também. Por que, pessoal, a classe A? Por que a classe B? Porque a célula só conseguiria comportar 255 computadores. Não é isso? Ficaria 45 por fora. Isso, né? Se a gente utilizasse a classe C, né? Caso fosse adotado uma rede ou adotada uma rede classe C, haveria apenas 256 endereços. Lembrando, tá? Começa do zero. Se começasse do 1, aí até 255. 1 a 255, 255 endereços. Como começa do zero, 256. Haveria apenas... Pessoal, não seria a classe A que tinha 256? Não. A classe A ele tem o segundo, terceiro e quarto octetos para endereçar host. Então tem 24 bits, 2 elevado a 24, dá aquele valor de 16.777.716. Acho que é isso. Tá? Então lembrando, na classe A é rede, host, host, host. Na classe B, rede, rede, host, host. Na classe C, rede, rede, rede e host. Se a gente adotar a nomenclatura do livro do Douglas Comer, né? Na classe A, primeiro octeto, prefixo, segundo, terceiro e quarto octetos, sufixo. Na classe B, primeiro e segundo octetos, prefixo, terceiro e quarto octetos, sufixo. Na classe C, primeiro, segundo e terceiro octetos, prefixo, quarto octeto, sufixo. Então, caso fosse datado, haveria apenas 256 endereços, sendo que 254 válidos, tá? A gente vai inserir esse conteúdo aí para vocês também hoje. Em cada classe, um dos endereços é reservado para identificar a própria rede, que é o endereço de rede, e outro é reservado para ser utilizado como endereço de broadcast. Quando se deseja enviar pacotes para todos os dispositivos de uma certa rede. Então, pessoal, para que você consiga adotar endereços para utilizar para dispositivos, tá? Vai ser sempre aquela quantidade máxima menos 2. Um é reservado para a rede, eu não posso configurar um equipamento com endereço de rede.
tampouco posso configurar um equipamento com endereço de broadcast. Então ficam esses dois reservados, tá? O número de endereços válidos vai ser sempre o número de endereços da classe menos 2. Né? Um vai ser para o endereço de rede e outro vai ser reservado para o endereço de host. Não posso utilizar, tá? Então deixa eu dar um enter aqui. Você foi contratado para fazer endereçamento privado. Caso fosse dotado da classe C, haveria 256. Logo, né? Logo, podemos adotar tanto uma rede classe B, que possui 2 elevado a 16. Pessoal, de onde vem esse 16? Responde lá. De onde vem esse 16? De onde vem esse 16 aqui? O 16 é classe B, né? Então, acho que esse 16 é a parte dos hosts, né? Isso. Não é? Aí a resposta... É equilibrado, né? Os dois têm a mesma quantidade. Isso. Aí Raniel colocou aqui, né? Eles têm 16 bits para host e 16 bits para rede, né? Exato, né? Esse 16 é a quantidade de bits na faixa de host ou na faixa de rede. Né? A quantidade de bits no prefixo ou no sufixo. É isso mesmo. Então vem da quantidade de bits, né? Maria Eduarda também falou da quantidade de bits. Né? 2 elevado a 6 endereços. Ou seja, 65.536, que é 2 elevado a 16. Tá? Endereços, contudo, são 65.534 endereços válidos, ou seja, endereços que podem ser configurados nos sistemas finais, também chamados de hosts, dispositivos e assim vai, né? São todos sinônimos. Sistemas finais, hosts, dispositivos. Beleza. Logo, podemos adotar tanto uma rede classe B, que possui 2 elevado a, quanto uma rede classe A, que possui 2 elevado a 24. 2 elevado a 24. Vamos aqui no terminal. 2 pou 24, 16.776.216. $16.760.000. Deixa eu botar um pontozinho aqui também. Aqui também. Sendo que menos 2, né? Válidos. Beleza? Agora, sob a ótica de se evitar o desperdício de endereços, a melhor opção ou solução é a classe B. Mas lembrar, né, pessoal? Isso é endereçamento privado. Nos endereços privados, eu preciso me preocupar com desperdício? Né? No endereçamento privado, ó, a gente está fazendo endereçamento privado. No endereçamento privado, eu preciso me preocupar com desperdício de endereços? Né? Raniel disse que não. Lembrar, né, da última aula que no endereçamento privado, deixa eu botar aqui, agora perdi aqui a tabela do endereçamento privado. Cada um foram reservados para ser utilizado exclusivamente dentro de redes locais, né? Então, sendo o endereço dessas faixas aqui, né,
Na classe A começando com 10, na classe B 17216 até 17231, na classe C 192.180 até o 192.18255, são endereços privados utilizados dentro das redes locais e a gente não precisa se preocupar com a quantidade de endereços desperdiçados, não é? Então, fica aí a informação. Continuando, pessoal. Imagine que você foi contratado para fazer endereçamento privado, novamente, ó. Privado. De uma empresa que possui 150 computadores. Qual classe de endereço IP você selecionaria que melhor dimensionaria, ó? Que melhor dimensiona a necessidade da empresa? Agora a gente já está aqui, ó, melhor dimensionamento. Não é? Então, seria classe A, B ou C? Nessa situação, 150 computadores. Raniel está perguntando se é C, Tiago disse que é C, Janderson disse que é C também. C, Jonas falou, né? Ter endereço suficiente sobraria menos endereços do que classe A e B, não é? Perfeito, Maria Eduarda C também. É exato, né? Quando eu coloco, pessoal, a carta, não é, de melhor dimensionamento das necessidades, eu vou ter que reduzir melhor ajustar a quantidade de endereços, não é? Então, na classe C, teria terciar, botar um mesóclise aqui, terciar o melhor dimensionamento, visto que endereços de classe C ou redes classe C, possuem 8 bits no sufixo. Logo, 2 elevado à oitava é igual a 256, sendo que 254 endereços válidos. Nessa situação, haverá o melhor dimensionamento de endereços. Me diz aí, não é? Que rede classe C privada poderíamos adotar? E aí? Que rede classe C privada poderíamos adotar? Mesóclise, né? Que rede classe C a gente poderia adotar? Diz aí. Quando eu digo qual rede, né? Qual rede IP? Do que é que eu estou falando? Eu estou falando do endereço de rede. Então eu poderia adotar a rede 192.168.0.0/24. Conhece essa é difícil para quem tem 256. Vocês conhecem essa nomenclatura, não é, do /24? Raniel disse que conhece a nomenclatura do /24. Né? O /24 está dizendo justamente quantos bits tem na faixa de rede. Né? Então está dizendo aqui que o primeiro octeto, segundo e terceiro octetos, primeiro, segundo e terceiro octetos pertence à faixa de rede, pertence ao prefixo. É isso que o /24 está dizendo. Né? São 8 bits do primeiro octeto, mais 8 bits do segundo octeto, 16, mais 8 bits do terceiro octeto, 24. Então isso aqui, pessoal, que é o endereço de rede. Né? Podia ser o 92.168.0.0, não é? Expressando que os 24 primeiros bits do endereço pertencem à faixa de rede, ao prefixo, não é? Esse é o endereço de rede, no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 0. Não é? Do que é que eu estou falando? Se você passar 192, não é, da base decimal
192 da base decimal. Vamos lá. Formatar texto subscrito. Da base decimal para a base binária, não é? Como vai ficar? Qual é o resultado? Formatar texto subscrito. Quando eu quero converter o 92 da base decimal para a base binária, qual é o procedimento? Qual é o algoritmo? Para conversão da base decimal para a base binária, dividimos o valor por 2 até que no quociente e no resto existam apenas dígitos da base de destino. Ou seja, vou pegar aqui e dividir 192 por 2. Né? Vai dar quanto? 192 dividido por 2. 19 dividido por 2. Né? Vai dar 9 aqui. Vai dar 9. Né? Aí sobra 12 aqui. Aí continua aqui 12 dividido por 2. Vai dar 6. Então, 192 dividido por 2. Né? Vai dar 96 e o resto é zero. Aí veja, o algoritmo de conversão. Dividimos o valor por 2 até que no quociente, no resto e no... Agora deu um kernel panic aqui em mim. Dividendo, divisor, quociente e resto. Né? Então tá certo. Dividendo, divisor, quociente e resto. Até que no quociente e no resto só existe um dígito da base de destino. Então, no quociente, no resto só tem 0 ou 1, verdadeiro ou falso? No resto só tem 0 ou 1. Zé Tiago disse que é verdadeiro, não é? Janderson disse que é verdadeiro. Raniel disse que é verdadeiro. Raniel disse true, não é? Beleza. E no quociente só tem 0 ou 1, verdadeiro ou falso? Falso. Então eu continuo, né? Divido novamente por 2. Dividir por 2, não é? 96 dividido por 2 vai dar 48, não é? E o resto é 0. Aí eu continuo, não é? No resto só tem 0 ou 1, verdadeiro ou falso? Não é? Verdadeiro. E aqui é i, tá vendo? Ó? I. Então os dois têm que ser verdadeiros. No quociente só tem 0 ou 1, verdadeiro ou falso? Falso. Aí eu continuo dividindo por 2. Divido por 2 de novo. 48 dividido por 2 vai dar 24. E vai sobrar 0. Blá, 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 blá. Não é? Verdadeiro. Blá, 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 blá. Falso. Aí eu continuo dividindo por 2. Divido por 2. Não é? Aí vai dar 12 e sobra 0. 0 e dá 12. Não é? Só tem dígito da base de destino no quociente e no resto. Falso. Aí eu continuo a divisão. Né? Divido novamente por 2. Divido por 2. Aí vai dar 6. E o resto vai dar 0. Continuo dividido por 2. 6 dividido por 2 sobra 0 e o quociente vai ser 3. Né? Divido novamente por 2. E aí, meu amigo, vai dar resto 1 e no quociente vai ter 1. Né? Então, só existem dígitos da base de destino no quociente e no resto verdadeiro. Né? E aí como é que você faz? Os últimos serão os primeiros. Esse primeiro bit aqui, né, vai ser o primeiro bit aqui na conversão. Tá? Vou marcar aqui, ó, ele de azul para a gente identificar. Marcar de azul, não, marcar de verdinho aqui. Verdinho para a gente identificar que esse é o primeiro. Tá? Aí depois eu pego aqui e vou colocando bit 1, bit 0, bit 0, outro 0 e mais 3 zeros. 1, 2, 3. Vou botar esses caras aqui de preto.
Ups. E é assim que eu faço a conversão, tá? Para a conversão da base decimal para a base binária, dividimos o valor por 2 até que no quociente no resto existam apenas dígitos da base de destino, tá? Então no quociente no resto só pode ter 1 ou 0. E é assim que a gente faz a conversão. Então o 92 vai ser 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 2 uns seguidos de 6 zeros, tá? Se for 168 agora, Ctrl V. Se fosse o segundo octeto agora, 168, tá? 168. Vou fazer ligeiro agora, tá? Você já conhece a técnica, já posso fazer ligeiro aqui. Então, 168, 128, 64, 32, sobra 8, 16, 8, 0, 0, 0. Então, esse é 168 da base decimal para a base binária. Pô, professor, como é que você faz tão rápido assim? Tem outro algoritmo, tá? Que é mais rápido de fazer. Aí, o 0, não é? Obviamente. Ctrl V. O 0 serão 8 bits 0 do quarto octeto. E do terceiro octeto, perdão, e do quarto octeto a mesma coisa. Tá? Vou tirar essa interrogação aqui agora. Tirar essa interrogação. E colocar esse doisinho aqui para o final. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, pessoal, se a gente fosse representar esse endereço todo aqui seguido com bits, tá? Ficaria assim. Oh, droga. Ficaria assim, ó. Na base decimal, é igual a 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente está fazendo a faixa de rede ou a faixa de host de vermelho? Deixa eu ver aqui. Faixa de host de vermelho. Então vamos lá. Faixa de host em vermelho. E a faixa de rede em azul. Aí, ó, eu vou puxar para vocês o conceito de endereço de rede, tá? Não já escrevi hoje não? Então, endereço de rede. Endereço de rede trata-se do endereço no qual todos os bits na faixa de host no sufixo são iguais a 0, tá? Então tá aqui, ó, provando para vocês todos os bits na faixa de host são iguais a 0. Esse é o endereço de rede, tá? O endereço de rede é adotado pelos dispositivos para identificar por qual interface de rede, ou seja, por qual placa de rede, um pacote deve ser encaminhado para atingir o seu destino, tá? Então ele é reservado para ser utilizado pelo dispositivo para identificar por qual interface de rede, né? Ou seja, por qual placa de rede um pacote deve ser encaminhado para atingir seu destino. No Linux, se você quiser ver, tá? Esses endereços ficam registrados na tabela de roteamento,
tá? Então, no Linux, para você observar, você digita o comando root-n e você vai conseguir ver aqui, ó, o endereço de rede. Ó, só tem endereço de rede, ó, só tem endereço de rede, tá? Existe uma coluna na tabela de roteamento que só vai ter aqui endereços de rede e outra coluna que vai ter a interface de rede, tá vendo? Então é aqui que o endereço de rede é utilizado, por isso ele é reservado, por isso eu não posso colocá-lo, tá? Acho que tem o root também, mas tem que instalar um pacote, Raniel, lá no terminal no emulador terminal. Deixa eu ver. Root -n. Não tem. Tem que ver qual é o comando do IP para mostrar a tabela de roteamento. Routing table. IP route. Bora ver. IP route. Pronto. Aí com o comando IP route, tá aqui, IP route, a gente consegue visualizar a tabela de roteamento. IP espaço route. IP espaço route. Tá aí. Ok? Você consegue ver também a tabela de roteamento aí no dispositivo. E é até interessante, vocês vejam aí que a gente vai tratar isso vai tratar a técnica de subrede para identificar isso aí também, tá? Então, pessoal, compreenderam por que esse endereço de rede é reservado e não pode ser utilizado como configuração das interfaces dos dispositivos? Ele é reservado para ser utilizado na tabela de roteamento para identificar por qual interface de rede um pacote deve ser encaminhado para atingir o seu destino, tá? Então é por isso que ele é reservado, não posso utilizar esse endereço, tá? Já o endereço de broadcast, que também é o outro reservado, tá? Trata-se do endereço no qual todos os bits na faixa de host no sufixo são iguais a 1, tá? Então se eu pego esse mesmo endereço aqui, pessoal, pego esse mesmo endereço aqui, ó, tá? Esse mesmo endereço. E agora, ao invés de ter 1 na faixa de host, ou 0 na faixa de host, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os 8 bits da faixa de host são iguais a 1. Quanto é que vai ficar o valor desse octeto aqui em decimal? Fazendo a conversão contrária agora, né? Passando da conversão do binário para o decimal. Como é que eu faço a conversão do binário para decimal? A gente já viu, não é? Nesse semestre e já tem no arquivo de anotações. Como é que faz? Sabem memorizado quando todos os bits de um byte são iguais a 1, qual é o valor em decimal daquele byte correspondente? Pronto, aí, o Raniel colocou. 255. Como, Thiago? Perdão? 255. 255. Perfeito. Não é? Isso, 255. A gente já viu também na saída do comando ifconfig, né? Na saída do comando ifconfig já é mostrado aqui pra gente. Deixa eu limpar aqui para mostrar apenas a interface que eu tô conectado. Já tem aqui, né? Endereço de broadcast 192.180.255. Quando todos os bits na faixa de host são iguais a 1, o valor decimal correspondente é 255, tá? Traça o endereço no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 1. Ele é utilizado quando se deseja enviar pacotes para todos os dispositivos conectados àquela. Esse aquela tem crase aqui, ó. Aquela rede, tá? Vendo aqui no dia, gráficos dia, quando eu tiver aqui diversos dispositivos
diversos dispositivos, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, diversos aqui. Utilizando a rede que nós estamos adotando de exemplo, a rede 92.168.0.0/24. Vamos dar uma aumentada aqui no tamanho dessa fonte. Botar um 50 aqui. Tá? Deixa eu ajeitar aqui. F2. Vai, rapaz. F2/24. Tá? Essa é a rede. Eu posso configurar aqui o primeiro dispositivo com o IP 192.168.0.1, o segundo com o IP 192.168.0.2, o terceiro com o IP 192.168.0.3, o quarto com o IP 192.168.0.4. Tá? Então esses são os endereços correspondentes de cada um desses hosts dentro dessa rede. Tá? Imagine que seja uma sala de uma coordenação lá no instituto, por exemplo. Tem 4 computadores, é possível um cenário desse. Tá? Então eles vão estar aqui conectados através de um switch, um equipamento de camada 2 que trabalha com o endereço MAC. Não é? Vão aqui estar conectados com o cabo de rede, cabo TP, categoria 5, que pode ir até 100 megabits por segundo, categoria 6, que pode ir até 1 gigabit por segundo. Vão estar conectados ao roteador lá da sala 1, não é? E vão conseguir acessar a internet. É a nossa topologia básica, nós trabalhamos aí diversas e diversas vezes, tá, pessoal? Diversas vezes. Tá? Então, quando o computador... E esse aqui vai ser o dispositivo que vai levar da rede interna para a rede externa. Tá? Esse dispositivo que leva da rede interna para a rede externa, qual é o nome dele? Esse dispositivo que é capaz de levar da rede interna para a rede externa... Tá? Aqui eu vou ter que ter um endereço IP público. Lembrando que todo endereço que não é privado é público. Seria o computador? Pode ser um computador, tá? Mas geralmente ele é um roteador. Deixa eu mostrar umas imagens aqui de roteador Cisco para vocês, ó. Images. Cisco Router. Ó, são equipamentos assim, ó. Então isso aqui é um roteador Cisco, tá vendo? Ele tem diversas interfaces aqui, tá? Tem diversos modelos de roteadores, tá vendo? Ó? São equipamentos assim. Tem os roteadores domésticos que a gente usa, né? Nosso roteador com antena, tá? Não tem problema, ele tem aquela parte de trás, né? Que vai ter as diversas interfaces. Vai ter uma interface aqui, o WAN, o internet, que vai levar, veja como é, né? LAN na rede local e o WAN na rede externa. Lembrando, né, que a gente sempre coloca esse rótulo aqui. Bota uma linha tracejada aqui, né? Deixa eu tracejar a linha, como é que eu faço isso mesmo? Estilo da linha tracejada, ok. Aqui a gente chama de LAN, Ctrl C, Ctrl V, LAN, Local Area Network, né? Local Area Network. E aqui a gente chama de WAN, Ctrl C, Ctrl V, não, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. E aqui a gente chama de WAN, que é a rede externa, não é? A Wide Area Network. Por facilidade para o usuário doméstico, ao invés de colocar o WAN aqui, o rótulo que vem na parte traseira do roteador já vem com internet, que é justamente o cabo que vem do provedor onde você vai conectar, tá? E aí vai passar o sinal para a sua casa doméstica através da antena, na rede sem fio para os seus dispositivos wireless, e vai passar através da rede cabeada. Tem 4 portas aqui, eu posso conectar. Nesse cenário aqui eu conectaria cada um desses computadores, não é, a essa porta traseira. Tá? Então esses são os equipamentos, roteadores. Tá? Tem diversos modelos, tá vendo aqui? Ó. O interessante é a parte traseira, onde vai ter as interfaces aqui para a gente conectar. Tá? Então esse símbolo aqui, pessoal, esse símbolo aqui é o símbolo desse equipamento, tá? Do roteador. São diversos modelos. Tem roteador Cisco, tem roteador Huawei,
né, que é o chinês, roteadores chineses. Tá aqui a Huawei, né? É mais para roteador doméstico, mas também tem roteadores Enterprise, tá vendo? Tem até a sigla aqui, Enterprise. Tem esse formato. Eles vêm nesse formato, pessoal, que é para ter, para poder ser engavetado nos racks, tá? Rack 6U. Ó. Então tem esses racks aqui, diversos racks. E aí, pessoal, é justamente nessas gavetas ou nesses encaixes que eles são acomodados, tá? Então é por isso que ele tem esse formato mais comprido, não é? E mais com altura menor e mais a altura sendo menor e a largura e o comprimento sendo maiores, justamente para eles serem acomodados nos racks, tá vendo? Ó? É justamente nesses parafusos aqui que são presos os roteadores acomodados, tá? Router, bora ver se a gente acha aqui um armário já preenchido. Pronto. Ó. Então essa imagem aqui mostra bem isso. Esse aqui é o rack e os dispositivos. Essa é a parte traseira, tá? Cada um deles acomodado em um local do rack. É por isso que eles têm esse formato. Tem roteadores também que são assim, ó, mais estreitinhos, tá? Mas a maioria deles é assim para ser parafusado, tá vendo? Tem uma chapinha que vem com ele, você parafusa ele no rack e ele fica fixo. É por isso que ele tem esse formato. Tá? Fibra ótica também pode entrar, é só interface diferente, Daniel. Em vez de ser interface para o conector RJ45, vai ser interface para o conector de fibra ótica. Abrir imagem, uma nova guia. Então tá aqui, ó, ele acomodado dentro do rack. Claro, existem racks muito maiores, né? Existem racks que parecem geladeiras. Então eu posso botar aqui rack 20U. Ó. Então você vai ter racks de comprimento muito maior, tá? Então esse rack aqui, ó, custa R$1.000, é um rack 20U. Tá? Cada um desse corresponde à dimensão de um dispositivo, tá? Então nesse caso aqui ele comportaria 20 dispositivos. É assim que funciona, é por isso que eles têm esse perfil, não é, de ser um dispositivo de altura menor. Nem me lembro porque a gente foi parar, sim, por causa do dia aqui, eu mostrando a topologia. Né? Então, tá aqui o endereço, e eu estava falando do dispositivo chamado Gateway padrão. Tá? Por quê, pessoal? Ó, voltando para aqui anotações, cadê você, meu querido? Vimos o endereço de rede e o endereço de broadcast, com todos os dispositivos conectados àquela rede. Então, se eu quiser, de uma vez só, se o host 1 quisesse enviar pacotes para os outros 3 hosts dentro dessa rede, não é só ele colocar, não é, enviar informação. Por exemplo, eu quero testar, vou fazer um ping 192.168.0.255. Se eu faço um ping para esse endereço, isso fará com que o host A receba, ou melhor, o host B está enviando, vai fazer com que o host B receba o pacote, o host C receba o pacote e o host D também. Tá? Então a forma de eu me comunicar com todos os dispositivos dentro daquela rede é enviar o pacote para o endereço de broadcast. E é por isso que ele é reservado, por isso que eu não posso configurar um equipamento com endereço de broadcast, porque ele é reservado para que eu consiga me comunicar com todos os hosts dentro daquela rede. Tá? É assim que funciona. Pessoal, é possível compreender por que o endereço de rede, no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 0, e por que o endereço de broadcast, no qual todos os bits na faixa de host são iguais a 1, são reservados e não podem ser utilizados para configurar os dispositivos. Um é utilizado na tabela de roteamento, para identificar por qual interface eu vou enviar o pacote para alcançar o seu destino, e o outro é reservado para o endereço de broadcast, né? Para broadcast, ou seja, para difusão. A tradução de broadcast é difusão, para que todos os dispositivos dentro daquela rede possam receber os pacotes, tá?
Então, se eu faço um ping para 192.168.0.255, né, de um determinado pacote, todos os hosts dentro daquela rede irão receber o pacote. Então, o host 2 vai receber, o host 3 vai receber, o host 4 também, quando eu envio para 255. Chega no switch, ele distribui aqui para todos os hosts, até para a interface do gateway padrão, que também está na mesma rede IP. Tá? Então, pessoal, quando eu tenho uma rede classe C, não é? Quando eu tenho uma rede classe C como essa aqui, não é? A resposta foi rede classe C. Os endereços de host, né? Endereços de host daquela classe. Por que tem 254, né? Endereços de host? Porque tem 192.168.0.1, vai ter 192.168.0.2, o ponto 0.3, o ponto 0.4, né? Reticências até o 253, 254. Então, vai do endereço 1 até o endereço 254. Né? O 255 eu não posso utilizar porque ele é reservado para broadcast. O 0 eu não posso utilizar porque ele é reservado para o endereço de rede. Então, esses seriam os endereços de host, né, dessa rede que a gente adotou, como resposta do segundo exemplo, quando eu preciso de 150 computadores. Nesse caso, eu utilizaria apenas até o endereço 150, não é? Já só tem 150 dispositivos e os demais endereços ficariam reservados, por exemplo, para uma expansão futura. Não é? Chegou aí mais 10 computadores em um Instituto Federal. Eles vão ficar com os endereços 151, 152, 153, 154, né? Já que agora existem mais 10 dispositivos. Tá? Então, com isso aqui nós vimos, né, dimensionamento aqui de acordo com a quantidade de computadores. Tá? E aí, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui, né, antes do terceiro exemplo, para o seguinte, ó. Para que uma rede, ou melhor, para que um dispositivo, para que seja possível que um dispositivo se conecte a uma rede externa, como a internet, são necessários 4 endereços, tá? Eu acho que a gente já viu isso, mas vamos ver de novo. O endereço IP que identifica... Professor, Oi? Renan tá com uma dúvida aqui. O que acontece se certos computadores de uma rede C alcançar o limite dentro dela e tiver que transferir para a rede B? Beleza, né? A gente chega nisso já, faz parte da técnica de subnet também, tá? Tem duas formas de resolver isso, já a gente fala sobre elas. Então, endereço IP, esse endereço identifica de forma única um dispositivo dentro de uma rede, não é? Você precisa também da máscara de subrede, que identifica quais bits do endereço IP pertencem à faixa de rede e quais bits do endereço IP pertencem à faixa de host. É para isso que serve a massa subrede, tá? Você precisa do gateway padrão, tá? Que é o dispositivo que conecta a rede interna, a LAN, à rede externa, a WAN. Como foi o caso aqui no nosso diagrama, tá? Esse cara aqui, ele vai ter tanto uma placa de rede configurada com o endereço da rede interna,
quanto uma placa de rede configurada com o endereço da rede externa, tá? Então esse dispositivo aqui é o gateway padrão porque ele leva você da rede interna à rede externa. Por exemplo, se eu quiser me conectar aqui, vamos usar o exemplo do Google, né? Se eu quiser me conectar aqui com o Google, tá? Tá aqui o Google. Nós já sabemos que para verificar o endereço IP nós podemos utilizar um comando como o dig, por exemplo, né? google.com, vai mostrar aqui que esse é o endereço do Google, tá? Ctrl V, esse aqui é o endereço do Google, tá? E agora, pessoal, muita atenção aqui, tá? Muita atenção ao que eu vou dizer agora. Presta atenção se você está deitado aí, de olho fechado, presta atenção agora, tá? Vê. Eu estou aqui nesse dispositivo A do endereço 192.168.0.1 e quero encaminhar o pacote para o Google. Eu sei que o endereço de destino do Google é esse aqui. Tá aqui ele, tá? Vou agrupar aqui. Tá aqui. Então, veja o que acontece. Presta atenção agora, tá? Quando eu fiz o PIN, por exemplo, duas situações distintas aqui. Preste atenção agora, tá, pessoal? Isso é importante. Deixa eu desagrupar esse aqui. Objeto, desagrupar. Tirar esse endereço aqui. E colocar o endereço do host 2. Duas situações, tá? Na primeira situação, eu quero enviar um pacote para dentro da rede local. O host 1... O host A do endereço 192.168.0.1 quer enviar um pacote para o host B, 192.168.0.2. Tá? Quando essa informação chega aqui no switch, tá? O switch já tem uma tabela chamada tabela de encaminhamento, que vai identificar que aquele determinado host de destino já está dentro da rede local. Então o próprio switch já encaminha esse pacote para o dispositivo dentro da rede local. Essa é a primeira situação. O endereço de destino pertence à minha rede IP. A minha rede IP é esse aqui, o 92.168.0.0/24. Esse é o endereço de rede, indicando que o sufixo dessa rede é o 92.168.0 e o prefixo 92.168.0 e o sufixo 0. Então, qualquer endereço de destino 192.168.0, qualquer endereço de destino que tenha os três primeiros octetos com 92.168.0, o prefixo, o DDD, com 92.168.0, né, vai chegar no switch e vai retornar. Não vai precisar vir até o gateway padrão. Tá? Agora, quando o destino não pertence à mesma rede, tá? E aí, como é que eu sei que pertence à mesma rede ou não? Eu sei que essa rede aqui é uma rede classe C, o valor do primeiro octeto é 192, está entre o 92 e 223. Eu sei que ele é classe C. Se ele é classe C, a máscara padrão é /24, que é a 255.255.255.0. Isso me informa que o primeiro, segundo e terceiro octetos pertencem à faixa de rede. É o meu DDD. Pessoal, qual é a classe desse endereço? 142, 250, 218, 132. Qual é a classe? Ele pertence à rede classe A, B ou C? Tiago disse que é B, Jonathan disse que é B, né? Porque ele pertence à classe B. O valor do primeiro octeto, 142, está entre 128 e 191. Ele é classe B. Né? Se ele é classe B, o que é que se indica para mim? O primeiro e o segundo octetos pertencem à faixa de rede e o terceiro e quarto octetos pertencem à faixa de host. Tá? Então o endereço de rede desse cara aqui vai ser 142.250.0.0/16, tá? Vê, eu tô nessa rede aqui e quero encaminhar um pacote para essa rede. Essas redes são iguais, sim ou não? Esse dispositivo aqui pertence à mesma rede IP desse dispositivo aqui. Esse dispositivo aqui pertence à mesma rede IP desse dispositivo aqui. Janderson disse que não.
Raniel também disse que não, Jotas disse que não, Zé Tiago também disse que não. Pessoal, isso é que nem comparar os DDDs, tá? Comparar números de telefone diferentes. 192.180 é diferente de 142.250. O que isso quer dizer? Que o destino não pertence à minha rede. Quando o endereço destino não pertence à minha rede, eu encaminho o pacote para o gateway padrão, porque ele é o dispositivo que vai saber como encaminhar a informação para o destino externo. Vou repetir. Quando a rede IP do dispositivo de destino não pertence à minha rede IP, eu encaminho o pacote para o gateway padrão. Porque o gateway padrão vai ter informações de como encaminhar esse pacote até o destino final. E eu vou escrever isso, né? Além de colocar aqui no vídeo, eu vou escrever também. Quando a rede IP do destino, vou botar aqui até do destinatário, fica melhor, do dispositivo de destino, destino, não pertencer à rede do dispositivo de origem, o tráfego, ou seja, os pacotes, são encaminhados para o gateway padrão. Porque ele é o dispositivo na rede que possui as informações de como encaminhar o tráfego ao destino na rede externa. É assim que funciona, pessoal, tá? Espero que isso tenha ficado claro. Né? Quando o dispositivo está numa rede externa, não é a mesma rede que a minha, esse dispositivo que vai encaminhar o pacote para o gateway padrão. É por isso que a gente precisa ter o gateway padrão configurado, tá? Tá aqui, ó, no arquivo de anotações. É por isso que a gente precisa ter o gateway padrão configurado. Para que seja possível que o dispositivo se conecte a uma rede externa, tá vendo? Como a internet, são necessários 4 endereços. O gateway padrão é o terceiro porque é para ele que eu encaminho o tráfego quando o destino não pertence à minha rede. E o último deles são os servidores de DNS, responsáveis por fazer a tradução do nome para o endereço IP e vice-versa. Então, vamos lá. Para observar o endereço IP em uma máquina Linux, não é? Eu digito o ifconfig. Eu já sei qual é o meu endereço IP, porque vai estar aqui no campo inet, 192.168.0.106. Para observar a máscara de subrede, também já tem na saída do ifconfig. Vai ter no campo aqui netmask, 255.255.255.0. Essa é a minha máscara de subrede. Onde tem 255 na máscara, quer dizer que aquele octeto correspondente pertence à faixa de rede, ao prefixo. Tem 255 no primeiro octeto, tem 255 no segundo octeto, tem 255 no terceiro octeto. Isso quer dizer que o 92.180 é o prefixo, é a faixa de rede. Onde tem 0 na máscara, quer dizer que aquele octeto correspondente no IP pertence à faixa de host. 0, né? 106 é o endereço do dispositivo dentro da rede 92.180. Tá? Para observar o gateway padrão é justamente o comando root-n. Tá? Tá aqui, ó. O meu gateway padrão, vê só como eu identifico o gateway padrão. Na saída do comando root-n tem a coluna destino. Onde tiver o endereço 0.0.0.0, na coluna roteador, esse daqui é o endereço IP do meu gateway padrão. Dentro da minha rede local, dentro da minha casa, o endereço 192.168.0.1 pertence à interface do meu roteador sem fio, tá? A interface do meu roteador sem fio. Então, ó, aqui dentro da minha rede, tá? O endereço da interface que vai aparecer aqui no roteador sem fio é o 92.168.0.1, tá? E os servidores DNS
dentro do Linux estão no arquivo resolve.conf. Então tá aqui, ó, 127.0.0.53 é o endereço do meu servidor DNS. Vai estar aqui no nameserver. Tudo desse arquivo começa com uma cerquilha, né, com hashtag comentário, tá? Então, o que tem nameserver vai ter aqui, ó, 127.0.0.53 é o endereço IP do meu servidor DNS. É assim que você identifica os 4 endereços em uma máquina Linux, tá? Lá no Windows também vai ter as informações dentro das propriedades de endereçamento IP. Dentro daquela janelinha lá de propriedade de endereçamento IP, você também consegue ver. E na saída do comando ipconfig/all também, tá? Pena que eu não estou com a máquina virtual aqui aberta. Deixa eu iniciar uma máquina aqui. Enquanto ela inicia, a gente vai comentando o restante. Deixa ela iniciar aqui. Deixa eu ver uma que tá boa aqui. Essa daqui, dá um play nela. Para a gente ver a saída dos comandos também no Windows, tá? Deixa ele iniciando a EVM. Enquanto inicia, a gente continua. Para mostrar os comandos do Windows também. Pessoal, é isso, tá, pessoal? 4 endereços. Endereço IP identifica univocamente dentro da rede. Pô, isso daqui não está instalado. Desligado. Deixa eu tentar outra aqui. Essa daqui, dá um play nela aqui. Pronto, essa daqui eu sei que está funcionando. Endereço IP identifica o dispositivo dentro da rede de forma única, mas subrede informa quais bits são na faixa de rede, quais bits são na faixa de host, quais bits são no prefixo e no sufixo. Gateway padrão, quando o endereço de destino não pertence à minha rede local, eu envio para o gateway padrão porque ele vai saber como encaminhar a informação até o destino na rede externa. Servidores DNS responsável por fazer a conversão do nome para o endereço IP. Eu preciso do endereço IP do destino para conseguir enviar a informação até o destino final. Beleza, vamos lá. Continuando aqui nosso exemplo. Imagine que você foi contratado pela Up Tecnologia, um dos provedores de Arapiraca. Tá? Esse mês passado eu conheci o pessoal lá da Up Tecnologia e para fazer o endereçamento privado, tá? Continua sendo endereçamento privado, ó, de todos os clientes. Sabes que eles possuem cerca de 3.000 clientes. Qual classe de endereço IP você selecionaria para melhor dimensionar a quantidade de endereços? E aí, com 3.000 clientes, qual é a classe de endereço IP que você selecionaria? Raniel disse que selecionaria B, Jonas também disse que selecionaria B, Zé Tiago também. Mas são sempre os mesmos integrantes, né, que respondem aí. Tem 45 pessoas aqui, mas só Raniel, Jonas, Zé Tiago participam mais, né? Aí eu não sei se vocês estão aí ou não estão. O Janderson disse que B também, Tiago disse que B. Né? Já que tem mais de 254 dispositivos, né, eu vou precisar ao menos de uma rede classe B. Então vocês já pegaram o jeito aí da coisa, né? Rede classe B. Então, ó, me diz aí, que rede classe B nós poderíamos utilizar? Poder-se-ia utilizar. Qual rede classe B? Escreve aí no chat. Ó, por analogia, ó, a gente escolheu a rede classe C 192.180/24. Rede classe C privada, tá? Quais são as opções de rede classe B privada que a gente tem? Qual seria a classe B que a gente utilizaria? Qual rede classe B? 172.16.1.1. Beleza, Juno. Só um ajuste aí na resposta, né? A rede, quando a gente diz rede IP, a gente representa pelo endereço de rede. Então, o que você citou foi um endereço de host dentro dessa rede. Qual seria, Juntos, o endereço de rede a qual pertence esse endereço de host que você colocou? Qual seria o endereço de rede correspondente a esse endereço de host que você colocou? E aí? Já sabe responder? Né? 172.16.1.0, quase! Tá? Lembrando, ó, quais octetos,
né, na classe B pertence à faixa de rede. Isso, agora. O pessoal que está acompanhando aí pelo chat a resposta de Jonas, né? 172.16.00. Esse é o endereço de rede, né? Porque todos os bits na faixa de host são iguais a 0. Lembrando, pessoal, né? Então, qual rede classe B poderia se utilizar? A sugestão de Jonas foi 172.16.0.0. Lembrando, pessoal, né? Essa rede aqui é uma rede classe B, porque o valor do primeiro octeto está entre 128 e 191. Se ela é de classe B, eu sei que o primeiro e o segundo octetos pertencem à faixa de host, a gente representa por azul, e o terceiro e quarto octetos pertencem à faixa de rede, é o prefixo, e o terceiro e quarto octetos pertencem à faixa de host, o sufixo. Então é rede, rede, host e host. Né? A massa seria barra 16. Outra forma de representar, né, seria a máscara na notação decimal pontuada, 255.255.0.0. Né? Então, quando eu digo qual rede, né, qual rede classe B poder-se utilizar, eu estou dizendo qual é o endereço de rede aos quais aqueles endereços de host vão pertencer. Então, essa aqui é o endereço de rede, todos os bits na faixa de host são iguais a 0, representando com a notação, essa notação aqui é chamada notação CIDR, Classless Interdomain Routing, e essa daqui é a notação decimal pontuada da máscara de subrede. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, escrever de uma forma ou de outra. Há dispositivos que você pode configurar com essa notação, há dispositivos que aceitam essa notação e há dispositivos que aceitam as duas. Tá? Exatamente, João. Então, o 721600 não pode ser utilizado para configurar o host, porque ele é um endereço reservado para a rede. Assim como o 255.255, né, aqui também não poderia ser utilizado para configurar o host, porque seria endereço de broadcast. Tá? Então, essa é uma possibilidade. Que outra rede eu poderia utilizar aqui? Né? Poderia ser também a rede 172.31.0.0. Aí eu relembro novamente da aula anterior, não é? A tabela de endereços privados. Tá ela aqui, tá? Na classe B, eu posso ir de 172.16 até 172.31. Eu tenho 16 redes privadas diferentes. Há 172.16, há 172.17, há 172.18, 172.19 reticências até 172.31, tá? Então, consulte essa tabela aí da última aula, que é para você memorizar essas faixas de endereço privado, tá? Então, com 3.000 clientes, eu poderia utilizar isso aqui. Né? Eu tenho 65.534 endereços de host e eu só preciso de 3.000. Como isso aqui é privado, eu não preciso me preocupar. Endereço privado pode se repetir. Endereços privados são gratuitos. Eu posso utilizar o endereço privado sem pagar nada. Tá? Agora imagine aqui, ó. Você foi contratado pela Vivo. Imagine você foi contratado pela Vivo para fazer o endereçamento privado de todos os clientes. Sabe-se que eles possuem cerca de 50.000 clientes. Então a Vivo no Brasil todo possui cerca de 50.000 clientes. Qual classe de endereços IP você selecionaria para melhor dimensionar a quantidade de endereços? E aí? O endereçamento é privado. Ups. E tem 50.000 clientes. Qual classe de endereço? Ainda é classe B, né, Jonathan? Janderson também disse que é classe B, Carlos Daniel também disse que é classe B. Claro, se eu tiver até 65.534 dispositivos, continua sendo classe B. Tá? Classe B, visto que as redes IP classe B conseguem endereçar até 65.534 dispositivos. Qual é o problema aqui? Então, continua sendo classe B. Né? Eu poderia escolher, por exemplo, a rede 172.30.0.0/24. Né? A ponto 30. Ou na representação da máscara decimal pontuada 0.0.
é 16 não, professor? Em vez de 24. Isso! 16, muito bem. Indicando que somente o primeiro e segundo octetos pertencem à faixa de rede e o terceiro e quarto octetos pertencem à faixa de host. Valeu, me distraí aqui, tá vendo? Boa que vocês estão aprendendo a parada. Então esse cara aqui fica de azul e esse cara aqui fica de vermelho. Esse cara aqui de azul. Eu vou só copiar e colar, né? Mais rápido. Ctrl C, Ctrl V. Agora, ó, imagina que você foi contratada pela Verizon. Ó, pessoal, a Verizon é um dos provedores nível 1. A Verizon é um dos provedores do mundo que tem rede de fibra ótica no globo todo. Então ela tem dispositivos na América do Norte, dispositivos na América do Sul, dispositivos na Europa, dispositivos na África, dispositivos na Ásia e dispositivos na Oceania. Ela tem dispositivos em todos os locais do mundo. E aí o endereçamento ainda é privado, tá? Mas agora ele tem 1 milhão de clientes, que é muito mais, tá? 1 milhão de clientes. Enfim, pessoal, qual é a rede privada que a gente vai utilizar? Classe A, né? Até que enfim a gente chegou nela, né, Tiago? Então, classe A, não é? Visto que há 16.767.214 endereços de host disponíveis em uma rede classe A. É isso. Então aqui a gente passou por todos os estágios, tá vendo? Saímos da classe C. Professor, com essa reserva de 2 endereços, se tiver 256 dispositivos ainda... Não, né? Não vai dar, né, Wendy? Com 256 dispositivos... Foi 255, eu já não posso utilizar uma rede classe C. Aí eu tenho duas opções, né, que foi até a dúvida do início. Ou eu vou para uma rede classe B, ou eu utilizo 2 redes classe C, né? Também pode ser, para endereçar. Sendo, pessoal, que quando eu utilizo faixas de redes diferentes, obrigatoriamente eu vou ter que ter um roteador no meio do negócio. Só o switch não vai resolver. Então, em uma rede que eu tenho mais de 254 dispositivos, não é? Ou eu opto por uma rede classe B para fazer os endereços, ou eu opto por 2 ou mais redes classe C. Não é? Sendo que quando eu tenho redes diferentes, como se fossem diferentes DDDs, né? Eu tenho o DDD de Alagoas 82, tenho o DDD de Pernambuco 81. Se eu quiser fazer com que um dispositivo em um estado, um telefone em um estado, se conecte com um telefone em outro estado, eu vou ter que configurar um dispositivo chamado central telefônica no meio, para conseguir direcionar a ligação de um estado para outro. Né? Então, o correspondente à central telefônica nas redes de comutação de pacote, como a internet, é o roteador. Tá? Então, aqui na saída do comando root-n, Ctrl L, root-n, presta atenção. Eu vou ter aqui, ó, 172.16.0, 172.18.0. Vocês concordam que essas 2 redes aqui são redes privadas, sim ou não? Jonas disse que sim. A pergunta é, a rede 172.16.00 e a rede 172.18.00 são redes privadas? Essas duas aqui, Raniel, ó, são redes privadas? Tem que memorizar, tá, pessoal, essas faixas de rede privada. Na rede classe A, começa com 10. Na rede classe B, 172.16 até 172.31. Na rede classe C, 192.180 até 192.182.55, tá? Essas aí tem que memorizar. Então essas 2 redes aqui são redes classe B privadas, tá? E aí vem, se um dispositivo na rede 172.16.00 quiser alcançar um dispositivo na rede 172.18.00, ele vai enviar o pacote por essa interface aqui, ó, a interface Docker 0. Então, tem uma interface de rede aqui no meu computador chamada Docker 0, que quando os dispositivos querem encaminhar pacotes para essa rede, eles enviam para essa interface aqui.
tá? Como se fosse aqui uma placa de rede, tá? Na parte de trás do roteador. Cada placa de rede vai ter um IP correspondente. E aí, se tiver mais 254 dispositivos, o mais fácil dentro da rede privada, do ponto de vista de configuração, porque são 17 e 18, ou seja, maiores que 16, certo? Isso. Se o valor do segundo octeto, ó, na rede classe B, o primeiro octeto é um 72 e o valor do segundo octeto for entre 16 e 31, aquela rede é privada. Repetindo, ó, se for uma rede classe B e o valor do primeiro octeto for um 72 e o valor do segundo for de 16 até 31, essa rede é privada, tá? Então, como o valor do primeiro octeto é um 72, o valor do segundo está entre 16 e 31, é privado. O valor do primeiro octeto é um 72, o valor do segundo octeto está entre 16 e 31, é privado. É assim que a gente identifica. Como mudar da rede classe C para a rede classe B? Mudando a faixa de rede, né? Mudando a rede. Então, pessoal, é por isso que é importante a gente ter a configuração dinâmica dos hosts, tá? Lembra que a gente pode ter 3 formas de configurar host: estática, dinâmica e automática. Na dinâmica, a gente usa o protocolo chamado DHCP. Então, se a gente fosse mudar todos os dispositivos, imagina, lá no instituto tem cerca de 500 computadores, tá? 500. Então, se a gente fosse configurar de host por host, não é, de forma estática, um técnico da CTI teria que ir lá e mudar dispositivo por dispositivo, manualmente. Sair configurando aquela janela lá de propriedade TCP/IP do Windows, tá? De um por um. Já se ele deixa dinamicamente alocado, como nós vimos na última aula lá no Cisco Packet Tracer, então não vai ser necessário fazer a configuração manual. Não é necessário. Deixa eu abrir aqui no Windows para vocês verem. Então, estou aqui com o Windows aberto, ó. Trazer ele para cá. Enquanto carrega aí o negócio, deixa eu digitar aqui CMD também, que é para abrir um prompt. Então, tá aqui, ó, o comando ipconfig/all. Ah, sacanagem. /all. Vai mostrar para mim aqui no Windows, ó. Vai mostrar para mim o meu endereço IP, ó, IPv4. Vai mostrar a máscara subrede, tá? Vai mostrar os servidores de DNS, estão eles aqui. E vai mostrar... Cadê o gateway? O gateway padrão, tá vendo? Deixa eu fazer um print aqui dessa tela para colocar lá no arquivo de anotações. Gráficos GIMP. Então, lá no Linux, a gente utilizou o ifconfig para ver o IP e a máscara, utilizou o root-n para ver o gateway padrão e utilizou o cat/etc/resolve.conf para ver os servidores DNS. Aqui no Windows, com o comando ipconfig/all, você consegue ver diversas informações, inclusive essas. Arquivo, captura de tela, capturar aqui. Deixa eu pegar essa janela aqui. Ctrl X e jogar lá no arquivo de anotações. No Windows, para observar os 4 endereços necessários para configurar para que um host acesse uma rede TCP/IP externa, como a internet, utiliza-se o comando ipconfig/all. Já conheceu esse comando, pessoal? Responde no chat. Já conheceu esse comando? ipconfig/all, sim. Jansen disse que ainda não. Tiago também. Pronto, aí. Então, ó, abriu o prompt de uma janela terminal ipconfig/all. Você vai ver aqui, ó, no campo
endereço IPv4, o seu endereço IP, né? 192.168.0.31. No campo máscara de subrede vai ver a máscara 255.255.255.0. No campo gateway padrão vai ver aqui o endereço do gateway padrão tanto no IPv6 quanto no IPv4, tá? E servidor de DNS é a mesma coisa, tanto IPv6 quanto IPv4. Tá aqui 181.215.132.2. Tá? Então são esses 4 campos que você consegue ver. Cadê o Windows? Vem cá o Windows. Então aqui, ó, propriedades. Você vai ver aqui atribuição de IP automático, tá vendo? Então, pessoal, a dúvida, né? Eu tinha 250 computadores na minha rede, chegaram mais 50, passou a ser agora 300 computadores. Ou eu coloco esses 50 novos computadores em uma outra rede IP classe C privada, ou eu mudo toda a estrutura da rede. Eu passo da classe C para a classe B, já que eu vou ter 65.534 endereços. Aí se você optou, vê só, se você optou por fazer a configuração aqui, ó, manual, você vai ter que sair preenchendo esses campos de computador por computador, de dispositivo por dispositivo. Tá entendendo? Pode responder no chat. Compreendeu isso? Se você opta por fazer manual, você vai ter que ir de host por host, ou seja, você vai ter que levantar, ir até o laboratório 66 lá no instituto, usando o exemplo do instituto, sentar na frente de cada um dos computadores e digitar 192.168.0.1, 192.168.0.2, 192.168.0.3, tá? Mas se você opta por deixar a configuração automática, aí não. Quando o dispositivo liga, não é? Quando o dispositivo liga, ele já pergunta à rede. Liguei o dispositivo. Ele já pergunta à rede: qual é meu endereço IP, qual é minha máscara, qual é meu servidor DNS, qual é meu gateway padrão. E a própria rede, o gateway padrão, tá? Que geralmente ele também funciona como servidor de DHCP, ele vai responder para você com as suas informações de configuração de endereçamento. Não, é produtivo na verdade, né? Porque imagina a rede da Verizon com 1 milhão de dispositivos. É impraticável, não escala, tá? Então não é escalável. A solução manual de configuração de endereçamento não é escalável. Né? Quanto mais dispositivo você tem, né, mais você vai gastar tempo fazendo a configuração. E o tempo é o nosso bem mais perecível, né? O nosso bem mais valioso é o tempo. Então a gente faz de tudo para economizar tempo. Tá bem, pessoal? Então é assim, né? E aqui também tem as informações, tá? Ó, se você vier aqui em propriedades das configurações, vai ter o endereço IP, servidores DNS, não é? Vai ter... só não vai ter o gateway aqui e... Cadê o gateway? Aqui não tem o gateway, tá? Então é assim que você chega. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Ó, vi aqui no símbolo do Windows, no símbolo de conexão, configurações de rede e internet. Cliquei aqui. Aqui vai ter status da rede. Você está conectado à internet. Se seu plano de dados for limitado, você pode tornar essa rede uma conexão limitada, alterar outras propriedades. Aí você vem aqui, ó, uso de dados. Interessante aqui, vamos ver. Ó, quanto já foi utilizado pelo sistema, pelo Profit Chart, que é um programa financeiro que eu utilizo, conteúdo da Microsoft e aí diversos programas que utilizaram a conexão de rede. E em propriedades você vem para as configurações, tá? Perfil da rede, público, particular, conexão limitada desativado e aqui configurações de endereço. Aqui em editar que você consegue fazer os ajustes manuais ou automáticos, tá? Fica aí o caminho no Windows, gravado para vocês verem. Claro, pessoal, é só você botar no YouTube, né? Como configurar o endereço IP no Windows 10, como configurar o IP no Windows tal, e aí você vê como é. Como é que é, rapaz? Professor, atualize-nos, a internet na Europa foi limitada mesmo. Eu não sei não entendi não, Daniel, a pergunta. Segue aqui agora para o último exemplo,
tá? Então, exemplo 6. Agora, negão, é o seguinte, ó. Imagine que a rede da Vivo, não do cliente, mas dos equipamentos do próprio provedor, possui 2.700 dispositivos. Sabemos que, diferentemente das redes IP privadas, onde podemos utilizar o endereço privado de forma gratuita, nas redes públicas é preciso custear o uso dos endereços. Tá? Diante desse cenário, qual a melhor escolha de endereços do provedor? Pessoal, presta atenção agora. Vê. A rede da Vivo, imagina aqui, ó, a rede da Vivo. A rede da Vivo é repleta de roteadores. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Repleta. E esses roteadores estão interligados de alguma forma na topologia da rede. Vão ter interligados assim. Ó, vou botar aqui. Ficar o desenho bonitinho. Então, eles vão estar interligados aqui de alguma forma. Vamos botar assim. Tá bem? Então, ó, vamos imaginar aqui, ó, que cada roteador desse, né, representa um estado. Vamos botar assim, ó. Esse roteador aqui vai ser o roteador de Alagoas. Esse daqui vai ser o roteador de Minas Gerais. Minas Gerais. Esse outro roteador aqui vai ser um roteador em São Paulo. Captaram a ideia já, né? Não vou rotular todos não, que é pra gente não perder mais tempo. E esse daqui vai ser do Espírito Santo. Espírito Santo. Tá? Pessoal, isso não é rede privada, isso é rede pública. O que isso quer dizer? Cada interface de rede, isso aqui recebendo uma fibra ótica, por exemplo. Esse roteador recebendo aqui uma fibra ótica. Esse daqui também recebendo uma fibra ótica. Deixa eu aumentar o zoom desse negócio aqui. Tá? E aí, pessoal, não é mais rede IP pública, é rede IP privada. Tá? Ou, ao contrário, não é mais rede IP privada, é rede IP pública. Então, esse dispositivo aqui, ó, vamos chamar essa interface aqui de interface FA 1/0. FA 1/0. Então, vai ter um rótulo lá na parte traseira do... Cadê vocês aqui? Vocês estão falando, não estou vendo. Vai ter um rótulo aqui, tá? Na parte traseira do equipamento, indicando que essa interface é FA 1/0. Que nem lá no roteador da gente tem LAN 1, 2, 3, 4 nas portas, né? Tem a porta internet, tem a porta WAN. Na parte traseira do roteador vai ter também aqui, tá? Nesse roteador aqui, que eu vou chamar de roteador Pernambuco, ele também vai ter uma interface aqui, FA 1/1, por exemplo. Tá? Aqui a gente vai ter o endereço público 189.16.12.1/30. E aqui do outro lado a gente vai ter 192.16.12.1.2/30. Então, ó, esse é o endereço IP dessa interface e esse é o endereço IP dessa interface. Pessoal, como é que eu sei? Fala na voz aí, pô, para eu me sentir aqui só. Como é que eu sei que esse endereço aqui não é privado? Como eu sei? Porque ele não tem nenhuma nomenclatura normal. Tipo, não tem o 10, que é da classe A, não tem o 172.16 da classe B, nem muito menos o 192.168 da classe C. É exatamente isso. Ele tem a barra de 30, que aí deve indicar que os 30 deve ser de rede. Beleza, então é isso mesmo. Pessoal, eu sei que o endereço é público porque ele não é privado. É simples assim. São dois conjuntos separados. Quando o endereço não é público, ele é privado. Simples assim. Então, esse endereço aqui é endereço classe A, B ou C. Começa com 89, ele é classe A, B ou C.
Mas é isso mesmo, Jonathan, né? É por causa disso. Ele é classe B, né? Se ele é classe B, eu sei que os endereços privados têm um 72 no primeiro octeto, na classe B, e o segundo tem que ser de 16 a 31. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Se não for se for classe B e não tiver um 72 no primeiro octeto, nem de 16 a 31 no segundo, ele é público, tá? E aí, pessoal, para utilizar endereço público não é gratuito, é pago. Você paga o provedor, tá? Para utilizar. Você paga, você aluga o endereço IP público, tá? E aí vê só o problema agora para vocês entenderem. Vê só o problema. Eu tenho 2.700 dispositivos, não é? Obviamente, eu vou utilizar uma classe B aqui para começar, né? Classe B, né? Qual a melhor escolha? A melhor escolha é classe B, tá? E aí, pessoal, na classe B eu sei que eu tenho 65.534 endereços. Então, há 65.534 endereços. Contudo, só serão utilizados 2.500 endereços. Imagine que cada um dos endereços custe R$100 para ser utilizado. Qual meu desperdício em reais, R$100 por mês, tá? Qual o meu desperdício em reais mensal? E aí? Se eu for pegar a classe B completa, por exemplo, eu estou utilizando esse aqui, ó, do exemplo, 189.16. Então a rede classe B que foi escolhida foi a 189.16.0.0/16, que é a classe B, tá? Então foi essa aqui. Eu sei que há 65.534 endereços, contudo, somente 2.700 vão ser utilizados. Então, se eu pegar aqui, eu tenho 65.534 endereços, mas só vou utilizar 2.700. E cada um custa R$100 por mês. Então eu vou dispensar aqui R$6.283.400 todo mês, porque eu tenho que alugar 65.534 endereços, mas só vou utilizar 2.700. Pessoal, isso é racional? Isso faz sentido? Não faz sentido. Jamais, né? Nunca. Então, por isso, pessoal, que existe a técnica de subnetting. A técnica de subnetting emergiu para resolver esse problema, tá? Então, o desperdício aqui vai ser isso aqui, copiar, Ctrl V, não é? De reais aqui, não é? Pronto. Emergiu para resolver esse problema. Então, o que é que a gente já está com o tempo estourado, 10h40, tá? Mas o que é que a técnica de subnetting faz? A gente já viu, você lê de novo lá no arquivo de anotações aqui embaixo, tá? Mas a técnica de subnetting, ela pega esses bits aqui que estão na faixa de host,
tá? Que servem para endereçar IP e coloca em outra faixa chamada de faixa de subnet, que eu vou botar aqui como verde, tá? Então, o que é que essa técnica faz? Ela retira bits da faixa de host e coloca bits na faixa de rede, tá? Então, se eu só tenho 2.700, né, no endereço classe B, eu posso ir tirando bits da faixa de host e colocando na faixa de subnet até que eu tenha o melhor ajuste para as minhas necessidades. Então, eu não vou explicar como a TEC funciona hoje, mas eu motivei aqui a existência dela, tá? Emergiu para resolver esse problema. Ela consegue retirar bits da faixa de host e colocá-los na faixa de rede, tá? É para isso que ela serve. É assim que se resolve, tá? Então, toda a aula de hoje, né, a gente viu, fazendo uma revisão aí, deixa eu parar o vídeo, já terminamos.